Iniciamos esta semana falando sobre esse período chuvoso que favorece a contaminação de uma doença sazonal já conhecida como a virose da mosca. As crianças e os idosos são os que mais sofrem com essas infecções. É importante redobrar a higiene. A mosca transporta germes e, onde pousa, contamina alimentos e utensílios. E, neste período chuvoso, há o favorecimento da reprodução deste inseto, aumentando também os casos da popular virose da mosca. Essa virose ela é transmitida principalmente por insetos, moscas normalmente, né, que pousam em locais contaminados e pousam dentro de casa, em alimentos, na comida, utensílios. E com isso a pessoa acaba sendo transmitida por parasitas, vírus, bactérias. E normalmente elas atuam no trato intestinal, né? Provocam sempre um grande desconforto do abdominal, às vezes diarreias, enjoos, vômitos, febre. Dores pelo corpo, principalmente na barriga, diarreia, febre, são alguns sintomas que acometem as pessoas contaminadas pela virose, e a prevenção requer cuidados com o básico, que é a higiene. Idosos e crianças sofrem mais. A virose ela acomete todo mundo, não tem muito padrão, só que normalmente crianças e idosos são mais acometidos, né? Sofrem mais, porque são mais suscetíveis. A criança pelo tamanho, né, o peso, e os idosos porque às vezes os sintomas podem ser confundidos com problemas do dia a dia. O idoso é comum ter um pouco de diarreia ou constipação, dependendo da situação, ou algum tipo de dor, e acaba sendo confundido, né? O familiar acaba por deixar passar. Prevenção maior é sempre a higiene, né? Evitar a quantidade de moscas dentro de casa, porque já a proliferação é comum, né? Nessa época. E lavar as mãos antes de qualquer refeição, ter cuidado no preparo dos alimentos, uma boa higiene, né? Cuidar de higiene é fundamental. E sempre preparar de maneira adequada, nunca comer alimentos mal cozidos ou cru, né, que não estejam acondicionados de maneira adequada. Então, o melhor remédio é a prevenção. Nesse caso, a higiene. Dependendo do tipo de alimento, principalmente alimentos com caldo, se deixar muito tempo exposto, vai ter um risco de contaminação, até de estragar e pode causar também um problema intestinal. O ideal mesmo é preparar, comer e depois de comer o que sobrar, guardar em geladeira, né? Acondicionar em geladeira. Isso é o ideal, o mais indicado. As moscas vivem em torno de 28 dias e sua capacidade de reprodução e proliferação de doenças é intensa. Em geral, os sintomas melhoram em alguns dias após a infecção, mas é importante manter a hidratação. A virose da mosca, ela é bastante comum, mas não só ela, até às vezes abelhas que tem o costume de pousar em lata de lixo, tudo, e às vezes pousam em casa, a pessoa acha que é menos prejudicial, mas não, o prejuízo é o mesmo. Se elas pousarem em local contaminado e pousarem em alimentos, o risco de contaminação é igual. O tratamento principal é repouso e se hidratar, né? Porque a pessoa normalmente tem episódios de diarreia e de vômitos, então perde bastante líquido. Então o ideal é sempre uma boa hidratação, com água, sucos, chás, isotônicos, é o ideal, é primordial. O soro caseiro é um grande aliado no tratamento. E o período de latência dessa doença é em torno de 48 horas do início dos sintomas. Se perdurar mais do que isso, você não vê melhora, o ideal é procurar o serviço de saúde, procurar o médico, o PSF ou o médico da sua confiança. A virose da mosca é conhecida cientificamente como doença diarreica aguda ou gastroenterite aguda, trazendo especialmente diarreias e desconfortos intestinais. As moscas são os potenciais vetores na transmissão de doenças. Por isso, evitá-las faz muita diferença.